Para você que está assistindo a gravação, hoje essa live faz parte de um ciclo de conversas que eu estou tendo com a Renata Miranda, nutricionista, em que a gente vai falar sobre as relações eu, meu corpo e a comida. Então hoje a nossa conversa é sobre comer emocional e nas próximas semanas a gente vai ter uma live a cada terça-feira, sempre às 8 horas. Se você ainda não participa do grupo do Instagram, vai lá no link da minha bio ou na bio da Renata, já entra no grupo do WhatsApp, porque por lá a gente vai entregar materiais extras, algumas atividades e também materiais de apoio. Então, se você quer aprofundar com a gente, já entra no link e participa do grupo do WhatsApp. Já vou dar aqui as boas-vindas para a Renata. Chegando. Boa noite. Vamos ver se a Renata vai chegando com a gente. Ei, Ju, boa noite. Boa noite. Eu ainda não estou conseguindo te ver. Alguém me dá um ok se está vendo a Renata, por favor? Eu tô me vendo aqui direitinho. Mas você me vê? Tô te vendo também. Uai, não sei o que está acontecendo. Todo Agora mundo está me vendo e deu? vendo a Renata? Coloca no chat pra gente, por favor. Se não der, eu saio e entro de novo. Olha, eu vou te pedir para sair e É, entrar eu vou por um sair. motivo. Como a gente vai gravar, a gente Sim, precisa que sim. você esteja aqui na tela comigo, porque eu consigo Tá, te ouvir, não consigo te ver. tá. Eu vou sair e volto. Tá bom. Obrigada pelo retorno, Leandra. É importante que você nos dê esse retorno, mas de qualquer modo, ela precisa aparecer aqui com a gente, porque a live vai ficar salva para quem precisar assistir depois. Quero aproveitar e agradecer quem está fazendo parte do grupo e respondeu ao formulário. Por lá, a gente aproveita para conhecer um pouquinho mais de vocês, também saber como que cada pessoa vivencia a relação com a comida, com o próprio corpo. Então, é muito importante para a gente que vocês possam responder e a gente acessando esse conteúdo, a gente vai trazer também mais informações, atividades e tudo mais. Deu agora? Gente, eu não estou te vendo, não sei o que está acontecendo. É que Engraçado, estranho. estranho mesmo. Nunca aconteceu isso comigo em lives. Mas, não sei, talvez a gente deixe assim. Se está todo mundo vendo a Renata e a mim, acho que a gente pode deixar, Rê, para a gente não ficar entrando e saindo. Vou Uhum. confiar que aqui vai ficar salvo e se precisar, de repente, a gente grava novamente e compartilha É, a, uma o, gravação, pe- né? o pessoal tá falando aqui, estamos vendo as duas. Então, ótimo, Então perfeito. tá bom. Eu vou ouvindo, você vai se comunicando pela sua voz comigo Que aí, Rê, horror! porque Ai, meu Deus. essa é uma conversa diferente hoje. Mas tá bom. Então, Você se é, apresentou já, Ju? Eu não ouvi. não, eu estava falando que agradecendo a todo mundo que respondeu lá no formulário, para quem está no grupo. Por lá a gente tem, né, mais acesso a como as pessoas estão vivenciando a relação com a comida e com o próprio corpo. Uhum. Então, estava salientando isso. Para quem está entrando aqui agora, também saibam que tem o grupo no WhatsApp. Então, quem não está lá, fica à vontade, entra depois que acabar a live na minha bio ou na bio da Renata, para poder participar lá do grupo, por onde a gente vai enviar mais informações, materiais de apoio. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana Sardinha, sou psicóloga, trabalho também com algumas práticas integrativas. Dentro da psicologia, minha base é a Gestalt terapia e a terapia do esquema. E Renata é uma grande amiga que a gente já vem fazendo alguns trabalhos juntas e resolvemos fazer esse projeto para vincular a psicologia e a nutrição, trazendo mais informações e trocas com vocês sobre essa relação ao meu corpo e a comida. Rê, então se apresenta daí. Isso. Quem está Bom, então chegando. meu nome é Renata Miranda, eu sou nutricionista e sempre gostei muito dessa conexão com a psicologia.
Eu trabalho com a nutrição clínica e escolhi a abordagem comportamental, que é uma abordagem que visa entender o comportamento alimentar, muito além de trabalhar com a composição da alimentação, com a abordagem muito prescritiva, muito técnica, a gente aborda também a interface social, cultural, psicológica da alimentação. E daí o meu interesse em estar sempre muito em diálogo com a psicologia. Eu trabalho também na área de transtornos alimentares, que é também uma área que sem a psicologia não tem como trabalhar. E aí, então, com a Ju, a gente vem sempre trocando ideia e bolando trabalhos e conversando muito sobre essa integração. E por isso surgiu a ideia agora de fazer esse trabalho com esse tema que é tão urgente, que é tão necessário e que a gente conversa muito sobre como essa relação com o corpo, com a comida, gera tanta angústia e é tema tão recorrente, né? Não só nos nossos atendimentos, como na sociedade em geral e também nas nossas vidas, né? Porque a gente não está excluída desse contexto. Exato. Então, vou convidar todo mundo que já está aqui online para começar a conversar com a gente, compartilhando como que você vivencia o comer emocional. Mesmo que a gente agora vai começar a aprofundar, a falar mais conceitualmente sobre o tema, como que você percebe na sua vida a relação entre a comida e as emoções? Como que você percebe que se alguma emoção impacta mais a forma como você se alimenta, se você come mais, se você come menos, se você tem uma preferência por algum tipo de alimento, a depender daquilo que você está sentindo. Vai colocando aí no chat para a gente enquanto eu vou trocando ideia aqui com a Renata. E, Rê, então eu quero começar te pedindo para trazer um pouquinho para a gente o que é o comer emocional dentro da abordagem que você trabalha. Tá. Vamos então primeiro esclarecer o que é o termo, né? E graduações desse termo. Eu não sei se o pessoal já ouviu falar, tem sido um termo muito, muito falado ultimamente. E a princípio a gente precisa distinguir que é um comportamento normal. A partir do momento que a gente entende que as nossas emoções elas sempre interferem na nossa alimentação. Não tem como a gente desconectar o que a gente sente do nosso comportamento alimentar. Então, o termo comer emocional, ele diz de um comportamento que é natural. Naturalmente, se eu estou triste, a minha tristeza vai interferir. Se eu estou alegre, a minha alegria interfere. Se eu estou mais ansiosa, menos ansiosa, mais estressada, eufórica, não tem como a gente desconectar os nossos sentimentos. Então, comer emocionalmente em si não é um problema. A gente começa a falar disso como um problema, entre aspas, em algumas situações. Então, primeira situação que a gente fala de um problema é quando essa interferência emocional começa a acontecer numa intensidade em que a pessoa começa a se sentir incomodada. Então, é uma tristeza muito acentuada, por exemplo, que gera muita interferência na alimentação. É uma ansiedade muito exacerbada, é uma sensação de solidão muito intensa. Então, quando a intensidade das emoções começa a ficar mais acentuada, gerando uma interferência também mais acentuada na alimentação. Então, a intensidade é um indício de que essa pessoa pode estar precisando de ajuda. Um outro ponto que pode merecer atenção é a sensação de descontrole. Então, a pessoa percebe a interferência da emoção, percebe que o comportamento alimentar não está saudável, mas ela não tem manejo dessa situação. Isso também é indício de que ela pode estar precisando de uma ajuda. Outra situação que a gente também alerta é quando a comida vira o único recurso para lidar com algum sentimento desconfortável ou alguma situação desconfortável. Então, na nutrição, a gente fala muito sobre uma comparação assim de uma bengala. Então, se a comida for a única bengala da pessoa, é que é um problema. Então, tudo bem se eu, vez ou outra, comer por estar triste, comer por estar estressada. Mas se eu só tiver a comida como recurso,
isso começa a ser um problema, né? Se eu não tiver outras formas, ou se eu simplesmente não souber fazer contato com esse sentimento, aí é hora também de olhar para essa situação. Então, é bem diferente, né? A gente pensar no comer emocional natural e no comer emocional já com indícios de que é preciso procurar ajuda. E é legal, então, também a gente perceber isso, né? Pelo menos aí falando um pouquinho da abordagem da psicologia, especialmente dentro da terapia do esquema, a gente vai entender que o tempo todo a gente está tentando lidar com as emoções, de uma forma ou de outra, de uma forma mais construtiva para a gente, de uma forma mais criativa, ou de uma forma mais condicionada e automática, a gente está sempre tentando lidar com as emoções mais desconfortáveis. E às vezes a gente pode usar a comida e outros recursos como forma de fuga dessas emoções e às vezes também como anestesia. São formas um pouquinho diferentes de lidar, mas que quando a gente pensa num comer emocional já num nível mais que precisa de ajuda, é assim como a Renata falou, quando passa a ser o único recurso e um recurso pelo qual eu, às vezes, não tenho controle. E aí a sensação de descontrole em si impacta a nossa autoestima. Por quê? Porque ele vai falar de um sentido de autoeficácia. Ou seja, eu tenho o desejo de fazer uma coisa e eu vou reforçando que eu não dou conta de fazer aquilo. E por isso, aquilo que às vezes parece que engloba só a alimentação, eu vou trazendo para mim uma informação de que para mim é muito difícil me controlar, ou às vezes eu vou reforçando a ideia de que eu não sei lidar com uma determinada emoção. Então, é muito legal a gente também perceber, na hora que a gente está falando de um comer emocional, como que, seja do comer emocional natural, normal, né, saudável e corriqueiro, ou esse que já precisa de um contato maior, né, com cuidado, que é também a gente começar a observar como que eu lido com determinadas emoções. Se eu considero que existem emoções desconfortáveis que eu não devo sentir, se eu tenho que evitar a todo custo, porque percebe que se eu entendo que a tristeza é um sentimento digno e que tudo bem eu sentir aquilo e entrar em contato com aquela dor, talvez eu não tenha que usar um recurso externo para aplacar aquilo o tempo inteiro. Ou a frustração, ou a ansiedade, ou até mesmo como que a gente lida com o prazer. Quando a gente estava conversando, né, Rê? A gente viu que às vezes o comer emocional pode entrar também na via da busca pelo prazer, quando Sim, a gente não vivencia outros prazeres. demais. Porque o prazer de comer, ele é muito primário, Uhum. né? E quando a gente, por aprendizados gerais ou por uma vivência específica, a gente aprende que não pode ter determinados prazeres ou não podemos ter relaxamento, acaba que a comida vira uma via de escape, Sim. né? Isso é muito comum, né, Ju? É muito comum isso. Só te interrompendo um pouquinho, só para falar desse ponto, é, é muito mesmo, assim, estilos de vida em que a pessoa vai se desconectando do prazer, em que vai ficando muito focada só no senso de obrigação, de cumprir tarefa, de realizar demandas, e não vai percebendo que o prazer vai virando só comida. E depois não entende por que que o descontrole começa a acontecer. E às vezes uma coisa que eu escuto muito é: ai, mas meu problema é quando chega à noite. Nossa, mas eu não me controlo quando chega à noite. E muitas vezes a questão é essa, é porque à noite vem a demanda reprimida de sentir prazer e o único prazer que a pessoa sente é comendo. E não é, e às vezes a pessoa, você falou a questão do controle, às vezes a pessoa já vem carregando uma crença: eu sou descontrolada, não tem jeito comigo, toda noite é a mesma coisa, eu não consigo ter controle. E não é nada disso. Uhum. Só ler alguns dos comentários aqui, Rê, que eu perguntei quais emoções eram mais comuns na relação com a comida. A Paula colocou: estresse, ansiedade e tristeza são gatilhos para comer. Fabi colocou: quando estou muito cansada, acaba dando muita vontade de comer chocolate.
É legal porque eu vi que aqui tem muitas mulheres, né? Tem alguns homens também. E nós, mulheres, também vivenciamos uma mudança no nosso ciclo menstrual que impacta o nosso humor e também a nossa demanda por determinados tipos de alimento. E Sim. aqui eu trago isso porque é importante a gente também contemplar essa experiência, que ela é inclusive hormonal fisiológica, para que a gente normalize isso um pouquinho mais e se acolha, ao Uhum. invés de simplesmente falar, olha que errada que eu tô, nossa, mais uma vez, tô comendo demais. E ao Sim. contrário disso, a gente poder, ao prever e reconhecer, que a gente pode estar, de repente, numa TPM, ou vivenciando um momento mais emotivo, e cada ciclo de cada mulher, às vezes a mesma mulher vai ter ciclos de forma diferente, também poder perceber o que que aquele ciclo está te convidando mais. Tem Aham. um ciclo que eu quero comer mais doce, tem um ciclo que eu estou mais querendo comer coisa gordurosa, né? E o que que esse tipo de alimento está me trazendo de informação sobre mim naquele momento, né? Sim. Não só como algo para ser resolvido ou retirado da minha dieta, mas perceber o que que aquele impulso está trazendo de informação sobre mim. Uhum. Eu quero falar um pouquinho depois, mas só antecipando, Ju, Pode falar. uma das causas, um dos gatilhos para o comer emocional é a restrição alimentar. E restringir a vontade geralmente aumenta a vontade e pode gerar um descontrole. Uhum. E essa restrição, às vezes, ela vem de uma ideia de que comer um determinado alimento é errado. Eu estava ouvindo uma professora minha outro dia que eu achei bem legal, ela falando assim: será que o problema é comer determinado alimento ou é Uhum. imaginar que comê-lo é um problema? Uhum. Né? Então, se eu penso que comer chocolate é um problema, Uhum. isso se torna um problema, e aí, a hora que eu como julgando que eu estou errada, e isso já gera uma cascata de outras crenças, e isso pode, Uhum. às vezes, agravar um comer emocional que, ao invés de eu comer, sei lá quantos quadradinhos, eu vou comer o dobro, o triplo, e gerar uma cascata comportamental ali Uhum. com um impacto emocional muito maior do que precisaria, né? Então, depois eu quero Uhum. falar de algumas estratégias nutricionais para o comer emocional. Uma delas é essa, né? Da gente poder honrar a nossa vontade, com equilíbrio, né? Uhum. Se você quiser falar agora, ó, só lendo aqui o comentário da Fabs, no processo de carência acontece muito essa busca do alimento, do doce. Muitas buscas no processo terapêutico nessa questão. Ó, a Raquel colocou, a comida me acalma, né? É Uhum, interessante isso, perceber, né, o que da comida que acalma, né? O que está acontecendo antes para que esse seja um movimento de aplacar a ansiedade ou o estresse, né? sim. Ou, e aqui eu trago uma provocação para a Raquel e para quem estiver ouvindo, porque eu sei que isso é muito comum a muitas pessoas, se a comida ela traz calma ou anestesia, que é um Uhum, pouquinho diferente, né? Porque às vezes a gente é como televisão. Televisão, às vezes a gente fala, eu estou estressada, eu preciso relaxar. Só que à frente da televisão, muitas vezes a gente se anestesia e fica ali quase numa inércia. Então, muitas vezes o que a gente quer é um desligamento. E o quanto esse desligamento nos traz uma separação de nós mesmos. é. Rê, fala o que você já ia falar, que aí a gente já É, pega deixa a eu sua só ideia. falar antes do que a gente estava conversando sobre a diferenciação também para os transtornos alimentares, porque senão depois eu não vou conseguir voltar. Aí a gente muda. Porque a gente estava conversando, pessoal, de também diferenciar. Então a gente estava graduando, né? O comer emocional normal para o comer emocional em que a gente começa a perceber um problema, uma graduação que começa a fugir da administração, e aí a gente pode diferenciar, é importante também, o que, que já seria diagnosticado como um transtorno alimentar. Porque muita gente chega buscando ajuda já achando que tem um transtorno, e isso não é uma Uhum. verdade. Então, quando a gente pega, por exemplo, um comer em excesso, a gente pode falar em episódios compulsivos, e isso é muito diferente de pensar em um diagnóstico de transtorno
de compulsão alimentar. Muitas pessoas chegam já me procurando assim, eu tenho compulsão alimentar. Só que isso é muito diferente. Então, ter um episódio de exagero, ir numa festa e comer muito, tá em casa com uma oferta muito grande de alimento e sentir que perdeu o controle, não é compulsão alimentar, tá? Então, os transtornos alimentares, assim, os mais comuns que a gente tem são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Para a gente chegar nesses diagnósticos, existe uma série de pré-requisitos, uma série de categorias de comportamento que a gente precisa avaliar se a pessoa tem, né? Se ela está ali cumprindo aquelas características comportamentais para que a gente chegue num diagnóstico. Então, se a gente for pensar numa escala, o diagnóstico do transtorno alimentar, ele está ali numa escala de gravidade muito maior do que o que a gente está aqui chamando de comer emocional. Isso é importante também a gente diferenciar. O comer emocional não é uma doença, é um comportamento, é bem diferente. O tratamento também é totalmente diferente. E você ia falar sobre estratégias nutricionais para lidar com algumas coisas. Isso é legal também de falar, porque apesar de existir essa interface da nutrição com a psicologia, o trabalho de cada uma é totalmente diferente, né? Assim, cada uma fazendo a sua função, né? Então, eu como nutricionista, o meu trabalho é identificar a interferência das emoções na alimentação, mas eu não trato essa interferência, eu encaminho. Então, não é função do nutricionista trabalhar os aspectos emocionais do paciente, aprofundar, né, enfim, a gente encaminha para que o psicólogo faça esse trabalho. O que a gente faz é identificar, trazer luz, né? Às vezes o paciente é totalmente inconsciente dessa conexão, mas o nutricionista ele vai trabalhar com aspectos práticos, né? E aí, dentre eles, o que a gente observa que tem uma relação muito forte é o que a gente chama de estrutura alimentar. O que é isso? Estrutura alimentar tem a ver com organização, horário das refeições, o que a pessoa come em cada refeição, como é que é a organização das compras, do preparo, da rotina. E o que é muito comum é a gente observar pessoas que não têm uma estrutura organizada e isso interfere muito na relação emocional com a comida. Então, muitas vezes, só da gente organizar essa estrutura, o comer emocional se organiza muito também. Muito. Então, o que é muito comum? E aí, uma interferência muito comum também é a mentalidade da dieta. É a tentativa de emagrecer que também está muito conectada com isso. E aí, quando a gente começa a organizar essa bagunça, o comer emocional se organiza muito também. E as coisas vão encaixando. Então, dicas que eu dou para quem está assistindo a gente aqui, e aí vamos ver, vocês vão vendo aí o que faz sentido para vocês. Primeira coisa, assim, que eu vejo muito, as pessoas que pulam o café da manhã, por vários motivos. Por não sentirem fome, por acordarem muito em cima da hora do trabalho ou do estudo, por tentarem fazer um jejum para emagrecer. Isso é muito comum. Só que pular esse café da manhã, muitas vezes gera uma compensação à noite. Então, muitas vezes pular o café da manhã é a causa de um exagero noturno. E aí, quando a gente põe o café da manhã, naturalmente a refeição da noite fica mais equilibrada. Isso é muito comum. Sabe uma coisa que eu já vi também, Rê? Não sei se acontece muito no seu consultório, mas vamos dizer, no consultório de psicologia já vi algumas pessoas e conversando com pessoas próximas também. Que a pessoa pula o café da manhã e aí come muito na hora do almoço. Também. Já compensa no almoço. Só que o que acontece no almoço? Ao comer muito, à tarde cai a energia e diminui a produtividade. E aí, esse comer que é de compensação impacta outras coisas na vida. Porque aí eu como muito na hora do almoço, não consigo produzir direito à tarde, aí eu gero culpa porque eu não estou produzindo.
E aí Sim, a minha relação com a comida está impactando outras coisas na vida. Coloca aqui no sim, chat pra gente como que é para vocês isso. Se vocês já isso. Vão perceberam colocando aí também, pra gente. né, a relação com a comida impactando outros aspectos da vida, como, por exemplo, produtividade no trabalho, relação com outras pessoas. O Isso fica sono, claro para é, vocês. O sono, né? às vezes comer muito à noite, né, ou coisas gordurosas, eu percebi isso Uhum, em mim. Às vezes eu acabo comendo uma coisa muito gordurosa à noite ou mais pesada, aí demora a conseguir dormir, ou é, a qualidade do sono muda, né? é. Então, essa do café da manhã é muito comum. Uhum. Outra coisa, o almoço que você falou. Tirar carboidrato do almoço, tentando como estratégia de emagrecimento. Aí tirou o Uhum. carboidrato do almoço, o nosso corpo tem vários mecanismos de autorregulação e o nosso corpo precisa de carboidrato. Não adianta fugir dele. O carboidrato é Uhum. necessário. Uhum. É, isso dá outra live. Uhum. Mas e aí, o que o nosso corpo faz? Ele tem vários mecanismos para que a gente, mesmo tentando fugir do carboidrato, tenha a necessidade de colocar esse carboidrato à tarde e à noite. Então, não adianta fugir do carboidrato no almoço, vai acontecer uma vontade, muitas vezes incontrolável, de comê-lo à tarde e à noite. E Uhum. aí vem culpa, vem vários. E esse geralmente é a vontade do doce, que vem por volta das 5 horas da tarde ou do pão, do biscoito, do bolo, e é à noite que vem uma tentativa de segurar e vem o descontrole. E aí, quando a gente equilibra o carboidrato no café da manhã e no almoço, fica mais fácil regular no restante do dia. Sem Uhum. falar isso que você falou da produtividade. Ficar sem café da manhã e sem carboidrato no almoço impacta principalmente a atividade mental. Uhum. Então, o nosso cérebro ele precisa de glicose para funcionar. Ele não funciona sem açúcar, sem glicose, que é o carboidrato que fornece. Então, Uhum. produtividade cai. E o que você falou da culpa, a culpa pode ser um gatilho para o comer emocional à noite. Exato. Né? E, e eu acho que isso também envolve com que o Malta colocou aqui, ó. Fale mais sobre dietas que impõem restrição alimentar e os reflexos no campo emocional. Vou só iniciar falando Vou um falar. pouquinho Uhum, que essas duas emoções, culpa e vergonha, que às vezes também está associado à sensação de descontrole ou desejo por comer algo, e aí eu restringo, e em algum momento, tum, é, vou ou para um comer compulsivo, ou posso até não ter um episódio de compulsão alimentar, mas só de comer aquela coisa que eu coloquei, né? A Renata colocou ali como uma crença de que eu não posso comer, e aí é um uhum, aprendizado. Enfim, pode ser alguém que falou para você, ou você criou essa ideia de que comer determinado alimento é um problema, é proibido. E aqui a gente está falando de dietas para emagrecer, mas tem pessoas que têm uma super restrição em termos de alimentos saudáveis, né? nossa, Então a isso é pessoa super até importante de falar. gostaria de comer algum veneninho, mas a culpa é tão grande que qualquer coisa que foge ali do espectro da alimentação Uhum, saudável também incorre muita culpa e pode levar vergonha, que são dois sentimentos que nos levam a um descontrole, né? Assim, é difícil de regular, em várias vias, né? Aqui a gente está falando da alimentação. sim. Então, passo a É, palavra para você. então, o que eu falei que ele colocou, fale mais sobre dietas que impõem restrição alimentar e os reflexos no campo emocional. Bom, Sim. dois aspectos esses que você falou, culpa e vergonha e a dificuldade de regular essas duas emoções. Uhum. O que eu estava falando dos impactos da dieta também no nível fisiológico. Então, a restrição alimentar, o nosso corpo tem vários mecanismos para fazer com que a gente saia da restrição, porque o nosso corpo entende que restrição alimentar é um perigo, é Uhum. uma ameaça à vida. É, ele é um tema meio complexo, assim, não dá para eu aprofundar aqui agora, mas são vários mecanismos que o nosso corpo tem para que a gente possa poupar energia de modo a não perder os nossos estoques de gordura e de massa muscular. Nesse contexto, as alterações fisiológicas corporais que o nosso corpo vai passando, né, para estruturar isso, geram alterações cerebrais. Então, a Uhum. gente passa por alterações cognitivas na restrição alimentar.
E isso altera o nosso raciocínio. Então, a capacidade de discernimento é alterada durante uma restrição alimentar. A nossa capacidade de raciocínio fica alterada. A nossa capacidade de concentração fica alterada. Isso tudo interfere na nossa capacidade de fazer escolhas alimentares. E para isso não precisa ser uma restrição alimentar muito severa, não. A pessoa pode não perceber isso, pode ser uma coisa sutil, mas a nível de escolha alimentar isso já pode gerar interferência. E os sentimentos, além da culpa e da vergonha, a Ju colocou aqui a questão da autoeficácia, que é muito importante. Então, a cada tentativa de restrição alimentar com uma sensação de fracasso, isso é um baita gatilho para o comer emocional. A gente tem uma expressão que é o já que. Então, a pessoa está na dieta. Aí, ela não conseguiu. Então, ela colocou para ela uma regra de que ela não pode comer biscoito recheado. Aí, ela comeu. Ah, já que eu comi 2, eu vou aproveitar e vou comer 8. Já que eu comi 8, eu vou aproveitar e vou comer esse brigadeiro. Já que eu comi esse brigadeiro, tá muito calor, eu vou tomar o sorvete. Aí isso vai gerando uma bola de neve, não só no comportamento alimentar, como nos sentimentos de fracasso, de menos-valia. E isso depois pode gerar a tentativa de fazer uma restrição ainda mais severa para compensar. Enfim, vai gerando uma bagunça no comportamento alimentar. E sentimentos muito difíceis de administrar. E isso, em geral, são mecanismos corriqueiros, porque dificilmente uma pessoa faz uma dieta só na vida, né? Inclusive, vocês podem colocar essa informação aqui para a gente também. Quantas dietas vocês já fizeram na vida? Não só para emagrecer, mas como a Ju falou aqui, tentativas de restrição alimentar para serem mais saudáveis, para hipertrofia muscular, para emagrecer, enfim. Dificilmente uma pessoa fez uma dieta na vida. Então, o impacto emocional disso é muito grande. E sabe uma coisa que eu vejo também? Que especialmente quando a pessoa se coloca, ou a partir do contato com o profissional, uma dieta muito restritiva, a tendência de ter muito pensamento obsessivo sobre aquilo, assim, aí é que eu estou colocando uma terminologia um pouco, talvez nem é a mais correta, mas a pessoa passa a pensar sobre comida o tempo inteiro. Super e aí, importante. Ao invés da dieta estar ajudando, é um fator que causa ansiedade. Sim. E aí, por exemplo, na minha experiência, né, de até adolescência, talvez até uns 20 anos, eu experimentei fazer algumas dietas. E na minha experiência, 100% das vezes que eu experimentei fazer dieta restritiva, eu me senti mais ansiosa. E todas as vezes que eu falei, decidi não fazer mais, eu emagreci naturalmente. E tem anos que eu mantenho o mesmo peso, mais ou menos. Né? Às vezes eu aumento uns 2 quilos, diminuo uns 2 quilos, né? E eu estava comentando com você, né, Rei, que às vezes de planejar as lives e esse projeto para realizar com vocês, e aí de repente eu me percebi não tendo muita consciência das minhas escolhas. Então, para quem entrou na live depois, no início da conversa, depois vocês assistem a gravação, Renata falou o quão importante é a gente ter uma organização alimentar para que a gente consiga manter um certo planejamento e não tenha tantos episódios de um comer emocional, vamos dizer assim, como uma fuga que nos preocupa. Então, um spoiler para quem não assistiu o começo é que comer emocional faz parte da vida. E eu tenho uma organização alimentar, eu cozinho, congelo tudo, né, assim, para a minha alimentação do dia a dia, mas eu estava numa semana meio cansada e também com aspectos emocionais que eu acho que eu não estava tão ligada. E aí um dia eu saí e bebi 2 drinks. Outro dia fui comer pizza, falei, vou levar a pizza para casa, porque é mais fácil. Aí outro dia eu falei, tá quente, vou tomar sorvete. Nenhum desses dias foi episódio de comer compulsivo. Só que todos esses dias eu estava fazendo escolhas de alimentos hipercalóricos, que de alguma forma estavam suprindo uma necessidade emocional. E por causa dessa inconsciência da minha escolha, ou de não levar em consideração também esses outros fatores, aí eu engordei assim, ó, sem ver. Né? Aí quando eu vi, é que eu falei, olha que interessante. Eu estava simplesmente no modo automático pela busca do prazer, a busca pelo prazer na comida, e ainda que não tivesse episódio de comer compulsivo ou, né, comer exagerado, ainda assim
eu engordei, né? E aí aqui eu estou trazendo o engordar e emagrecer não como um adjetivo Como pejorativo um ou positivo, né? problema, Porque as pessoas né? usam, nossa, você emagreceu como se fosse sempre um elogio, o que acho que é um problema cultural nosso, inclusive, né? Mas para a gente perceber também como que às vezes não precisa acontecer nada grave para a gente perceber também como que esse comer emocional traz consequências, né? No meu caso ali não teve nada super estratosférico que estava acontecendo, mas depois de uma semana com as minhas escolhas, que eu vi no meu corpo o impacto, eu falei, ó, não é mesmo que eu estava É, fazendo escolha só pela é. busca do prazer, né? Ó, Paulo falou, fez dietas restritivas durante a vida toda, até os 18, dos 16 aos 48. A Edna também falou que sempre está fazendo dieta. Uhum. É o mais comum. E a gente vai falar sobre isso na semana que vem, gente. Estão Uhum, convidadas, né? A gente vai falar sobre a indústria da insatisfação corporal. E aí vamos tocar nesse assunto das dietas. É bem interessante refletir sobre isso. O impacto disso na nossa saúde física e na saúde mental é assim, desastroso. Uma outra coisa, Ju, sobre essa questão da restrição alimentar, né, e a relação com o comer emocional, é que a nossa lista de alimentos proibidos vai ficando cada vez maior. E uhum, isso tem um impacto direto no comer emocional. Porque quanto mais alimentos eu considero errados, proibidos, maior, igual você falou, maior vai ser o desejo por eles. E uhum, mais tensa vai ser a minha relação com a comida. O que naturalmente vai aumentar a minha tendência ao descontrole. Então, é um uhum, uhum, exercício que cada um pode fazer também, é o de listar. Façam duas listas. Quais alimentos eu considero saudáveis e permitidos? Quais alimentos eu considero errados, proibidos? uhum, E analisem as duas listas, o tamanho de cada lista, e façam uma avaliação dessas duas listas, onde estão os alimentos que vocês tendem a comer em excesso, onde estão os alimentos que vocês buscam na hora do comer emocional. Façam uhum, essa avaliação e vocês vão ter belos insights. A uhum. restrição alimentar tem total relação com isso. E a ideia é sempre cair nessa ideia. Eu sou descontrolada, sou compulsiva, não tenho jeito. E não é por aí. Uhum. E a gente depois pode colocar lá no grupo do WhatsApp também, né? Sim, Essas esses perguntas, como perguntas exercícios, sim. reflexivas. Uhum. Então, quem ainda não está lá, depois entra no grupo do WhatsApp, que a gente vai enviar materiais de apoio. E Malta falou, dieta e educação e alimentação, expressões sinônimas? Não. E explica aí pra gente, Ah, isso Rê, eu qual que é quero a falar. diferença entre um e Legal. outro, que é tão importante. Muitos profissionais usam o termo como se fossem diferentes, mas na prática acabam fazendo a mesma coisa. Uhum, Então, tem muitos profissionais que falam que fazem reeducação alimentar, mas na prática passam dieta. Então, uhum, se vocês vão no nutricionista e recebem aquele papel com o que vocês devem comer em cada refeição, isso é dieta. uhum, Mesmo que esteja escrito lá no cabeçalho reeducação alimentar. Isso é dieta. Então, dieta é todo um sistema em que em que vocês recebem o que vocês devem uma comer. Se passa por, prescrição, né, de uma outra pessoa. é, E vou, aqui, ó, a Edna até deu um joinha ali para a pergunta do Malta, porque ela falou assim: ah, vou fazer dieta pro resto da vida. Então, talvez não faz essa não, resposta é para Edna, você. não faz não, tem outro jeito. Uhum, Se a dieta passa por obediência, a dieta uhum, passa por disciplina, a dieta passa por falta ou por pouca autonomia. Isso é dieta. uhum, E podem ter outros nomes que são na tentativa de tornar a coisa mais bonita, menos agressiva. Mas se você se sente com pouca liberdade, com pouca autonomia, precisando de obediência, precisando seguir regras que não foram ditadas por você, que foram uhum, ditadas por um profissional, isso é dieta. uhum, Qual que é o caminho para isso? O caminho para isso é a nutrição comportamental que traz. Por isso que foi a uhum, linha que eu escolhi trabalhar. uhum, Passa por desenvolvimento de consciência, percepção de quais são as suas preferências, desenvolvimento de estratégias para que você se torne autônomo na sua alimentação. Na prática, qual que é a diferença? Ao invés de você receber do profissional o que você deve comer,
a gente constrói junto o seu plano alimentar. Aí, de fato, é um planejamento feito a dois. Então, não sou eu, no meu atendimento, como é que acontece? Não sou eu que te falo o que você vai comer no seu café da manhã. Primeiro, eu te pergunto o que você gosta. Eu pergunto quanto de dinheiro você tem para comprar, porque também acontece muito isso, né? Aquela dieta linda, mas que a pessoa, na verdade, não tem dinheiro para comprar aquilo que está ali. Então, a gente pergunta: o que você gosta? Qual o seu dinheiro? Qual a sua disponibilidade para investir nisso? O que funciona para você? Qual o seu tempo para preparar? Porque às vezes o nutricionista passa receitas e a pessoa não gosta de cozinhar, ou ela tem 15 minutos para tomar um café da manhã. Então, a dieta, que não é. A dieta, muitas vezes, ela não tem essa personalização. O trabalho comportamental passa por isso. E é sempre um trabalho a dois. O tempo inteiro ele é a dois. Então, nisso a gente desenvolve autonomia. Só que não tem autonomia sem responsabilidade. Então, a gente até conversou sobre isso, né, Ju? Tô lembrando aqui. Na dieta, você obedece. E aí, muitas vezes, fica cômodo, porque assim, o nutricionista que mandou, eu tô só obedecendo. Fica uma relação, às vezes, até um pouco infantil. A partir do momento que você assume o seu comportamento alimentar, se você quer ter liberdade, você também vai ter que bancar que o responsável pelo seu comportamento é seu. O nutricionista te dá suporte, te orienta, tira suas dúvidas, mas a escolha pelo comportamento é seu. Então, essa é uma diferença. Aí sim é educação nutricional. Nesse processo, a gente também faz um processo de educação mesmo. O que é carboidrato? O que é proteína? O que é gordura? O que acontece com o seu corpo quando você faz jejum? Por que é importante comer tais nutrientes? Você vai ficando meio que um pouquinho entendedor de nutrição para saber por que você está comendo aquilo que você está comendo. Então, fazer as próprias escolhas também, né? Para poder saber, né? Para entender por que eu estou comendo isso. Né? Aí é mais ou menos essa diferença. Sim. E uma coisa que a gente conversou e acho legal saber do pessoal que está participando aqui da live e também quem assistir gravado depois coloca nos comentários pra gente, que é a busca por um profissional, às vezes exatamente para ter essa figura a quem recorrer ou obedecer, né? Que é um mecanismo interessante da mente, né? Porque eu acho muito importante, assim como a gente buscar a nutricionista para nos apoiar, para apoiar o processo de reeducação alimentar, que não é uma consulta, né? Que vai fazer um processo de reeducação, já que a gente aprendeu a se alimentar de um jeito durante, às vezes, décadas, para a gente mudar esse comportamento alimentar, vai demandar também um processo. Assim como na psicologia, não é só a tomada de consciência sobre algo que faz a gente mudar comportamento. Por isso que é tão desafiador. E por isso que a gente está aqui fazendo essas conversas, né? Mas, como que às vezes a gente quer uma pessoa para mandar, né? Eu vejo isso às vezes até na psicologia. Quem já viu esse meme aí? Né? Que fala assim, eu quero que a psicóloga me mande fazer não sei o que lá, né? Ou eu quero que a nutricionista me mande fazer tal coisa. E outro dia eu ouvi um meme muito interessante, que era o cara falando assim, depois eu vou ver se eu reposto nos stories. A pessoa comendo um sorvete e fala assim, nossa, minha Nutri vai me matar. Aí o Ela é cara maravilhosa. Assim, aí fala, tua Nutri? Tipo, não, ela não tá nem aí, né? E não que a Nutri não tá nem aí, mas é isso. O meme fala da responsabilidade do outro sobre a própria escolha e não fazer isso só porque tem alguém que vai dar um check depois. Né? Então, é interessante a gente perceber também esses mecanismos. E aí, um outro pilar da autoestima que está envolvido aqui, que é a nossa capacidade de autorreforço, que é eu fazer por mim mesmo sem necessariamente sempre ter que ter o aval, o check ou uma estrelinha de uma outra pessoa, né? Então, claro, é sempre muito bom eu chegar no final do mês, contar para a Nutri que deu tudo certo e poder ir fazendo a adaptação da minha alimentação de acordo com aquilo que a gente foi conversando. É importante a gente ter um lugar quentinho também em que as pessoas vão reforçar e nos parabenizar, mas que isso não seja a única via, né? Que a gente consiga ao longo da semana também ir dizendo para nós mesmos, olha, agora eu consegui, que bom, agora eu não consegui, e não vir com aquele chicotinho e dizer, ai meu Deus, a Nutri que vai me matar, né? A gente tem essa autoaprovação, né, Ju? Que a gente saiba se nutrir dessa autoaprovação. Sim. Né? Cultivar esse espaço interno de autoaprovação,
autorreforço, né? Eu fiquei pensando uma coisa aqui quando a gente falava disso, que no nível do comer emocional, essa autonomia também faz sentido, no ponto assim, de cada um assumir a autonomia por administrar os sentimentos, por administrar esse comportamento. Fiquei pensando em você falar um pouco disso, assim, como que você trabalha esse processo de aprender a lidar com esses sentimentos, né? Assim, sabe, assim, da pessoa começar a ficar mais autônoma para lidar com o que está sentindo. Sim, vamos falar. Só ler o comentário da Edna aqui. Quando entendemos as consequências do sobrepeso, fica menos difícil se engajar num processo de reeducação alimentar. Raquel, entra no link, espera a live acabar, fica aqui até o final. Depois entra na bio da Renata ou no meu. Em ambos tem lá o linkzinho do grupo do WhatsApp, tá? Aí por lá a gente vai compartilhar outros materiais com vocês. Mas Tem um outro comentário aqui também que a gente não viu, ó. Sana Amor Terapias. Perceba a importância do propósito e da consciência quando nos propomos a abandonar hábitos alimentares. Aconteceu isso comigo somente agora que consegui. A importância do propósito e da consciência. Isso. Sim, que eu acho que tem a ver com o comentário da Edna também, né? De alguma forma, quando a gente tem uma intenção maior ou uma percepção maior do porquê que a gente está fazendo isso, de fato a gente nos motiva mais. Faz todo sentido. E isso serve para qualquer coisa, inclusive para a gente lidar com as nossas emoções. Então, você quer comentar alguma coisa? Não. Posso? Não. Então, uma das coisas que é importante relembrar, né, que eu estava falando no início da live, é que assim, o que mais faz com que a gente lide mal com as emoções é a gente ter conceitos negativos a respeito daquela experiência. Então, em geral, a emoção ela vai passar pelo nosso corpo. Toda emoção passa pelo corpo. Umas a gente vai sentir e nomear como mais agradável, outras a gente vai sentir e nomear como mais desagradável. Só que tem também envolvido aí um aspecto social e de aprendizado. Então, por exemplo, a nós mulheres é muito mais permitido sentir tristeza e chorar do que aos homens. Em geral, aos homens é muito mais socialmente permitido e validado sentir e expressar raiva do que as mulheres. Então, é muito comum que, por exemplo, ao sentir raiva, uma mulher pode começar a chorar, que é uma resposta emocional de tristeza. Ou, às vezes, ao sentir raiva, entra num espaço de ansiedade, porque aprendeu que não pode reagir a uma violência externa. E aí reage com uma crise de ansiedade e vai comer, por exemplo, depois de ser agredida. Um homem, muitas vezes, está vivenciando um luto e aí acha que não pode ficar triste, não pode pedir ajuda e começa a reagir agressivamente ou vai beber. Né? A gente sabe de alguns comportamentos que passam aí, de alguma forma, pela via da alimentação ou do consumo, que é a via do consumo de álcool e outras drogas, como forma de aplacar, né? Aplacar esse sentimento desagradável. Então, novamente, uma primeira coisa que a gente faz quando a gente está falando de autorregulação emocional é entender o quanto a gente aprende que determinadas emoções são erradas e que eu devo excluí-las da minha vida, evitar a todo custo sentir. Tem crenças que também impactam a forma como a gente vê, que é, meu Deus, se eu sentir esse sentimento aqui, eu vou embarcar nisso, nunca mais vai acabar. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que já vivenciaram episódios de depressão ou conviveram com pessoas que têm ou tiveram depressão, no menor sinal de tristeza, a pessoa espana poeira, não, imagina, não vou viver isso aqui não, né? E acaba tendo esse desvio do comportamento para aplacar de alguma forma ou se anestesiar. Porque o medo de sentir tristeza é tão grande que precisa ter uma fuga. Para algumas pessoas pode ser a raiva, né? A raiva é um sentimento que culturalmente ele não é tão bem visto. E aí, às vezes, você tem um limite seu rompido, né? Tá ali passando por uma situação de raiva, mas que você sente que não pode expressar, e aí você implode. E essa implosão pode vir também pela via da comida, por um comer mais descontrolado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, primeiro, reconhecer no corpo como que é aquela experiência emocional. Porque, às vezes, eu nem percebo que eu estou entediada e já começo a comer
como forma automática. Sim. Eu nem percebo que eu estou, na verdade, triste, e ao invés de chorar, ouvir uma música ou ir caminhar, eu vou para o movimento automático. Então, primeira coisa, porque a gente não teve esse aprendizado, né, pessoal? Me conta que quem Às aprendeu vezes, a reconhecer emoções e lidar com às vezes emoções. Então, é é algo difícil até muito... nomear, né, Ju? Às vezes é difícil nomear, é difícil reconhecer, é difícil nomear, então a gente vai treinando, né? Treinando a fazer isso. Então, primeiro eu preciso reconhecer no meu corpo, perceber os meus gatilhos, reconhecer que aquele sentimento não é ruim e que às vezes ele está trazendo um grande aprendizado sobre mim mesmo naquela situação e que eu posso acolher. Então, eu vejo nos processos de psicoterapia, né, que de fato é mesmo uma educação emocional, que aquele desconforto muitas vezes vai sendo evitado, depois acolhido, até que recentemente eu ouvi uma pessoa falando, olha, agora eu reconheço que os problemas vão acontecer e que está tudo bem, né? Então, muitas vezes a gente evita sentir os problemas, evita entrar em contato com as situações e aí a gente vai na via do mais automático para nos anestesiar ou fugir. A comida é muito comum porque está muito fácil Isso. e ela não é tão socialmente reprimida ou reprovável, até porque ela acontece no âmbito privado e aí ninguém vê, muitas vezes. Às vezes vai para os jogos, às vezes para o sexo, outras vezes para o álcool. Então, é importante a gente também perceber esse movimento que, ao tentar aplacar uma dor ou um sentimento, é uma tentativa de regulação emocional. Mas, às vezes, a gente pode ter outras formas mais criativas. Então, de repente, eu estou triste, eu posso fazer uma atividade física, eu posso pedir um abraço para alguém, eu preciso entender se eu estou com carência. Será que eu comunico Uhum. o que eu preciso para as pessoas próximas? Né? Por exemplo, digamos que eu estou sentindo uma carência emocional. De fato, a gente pode, né? Nossa, estou um tempão sem namorar, eu quero né? Estava a fim de abraçar alguém, dormir de conchinha com alguém, não tenho ninguém. E aí, o que que eu faço? Eu posso ir pela via da comida ou eu posso falar, bom, quem sabe eu não chamo um amigo, uma amiga para sair? Quem sabe eu não saio para dançar? Quem sabe, entende? Ou às vezes até Sim. entrar em contato com essa dor, né? E poder Reconhecer, entrar. né? Oi? Reconhecer essa dor e às vezes ficar E com ela, né? ficar com ela ali um pouquinho, não precisa mergulhar e aprofundar, e, né, vamos dizer, no sentido de fazer com que toda tristeza vire uma melancolia, mas às vezes você precisa passar por essa experiência de reconhecer que aquilo ali dói para poder sair daquilo com mais vitalidade, né? Uhum. Então, o reconhecimento de que os sentimentos desagradáveis, eles não são errados, né? E que quanto mais a gente consegue de alguma forma acolhê-los, e isso é um treino também, porque a gente lida com sentimentos desagradáveis de forma muito aversiva, tentando evitar a todo custo, e às É. vezes até pela via do pensamento, não, 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 né? A positividade tóxica às vezes Nossa, é isso interna, né? A é. gente com a gente mesmo, não, 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 eu entendo tudo o que aconteceu, né? Não, fulano não fez por mal, tal coisa aconteceu por mal. É ótimo que a gente seja compassivo com outras pessoas e com nós mesmos. Mas às vezes a gente está passando um pano para não poder acessar a dor. Fingindo Conta para mim se que faz lidou sentido o bem que eu com a estou falando para situação, vocês, pessoal. Desculpa, Rê, né? eu não ouvi o que você Não, eu falou. que te atropelei aí. Às vezes essa positividade tóxica, né? Fingindo que já lidou bem com uma situação, fingindo que tá tudo bem. Isso é Uhum. diferente, isso não é ser positivo, isso é não entrar em contato, É. né? É Mas ser às vezes a negligente com o que tá pessoa não sentindo, né? percebe Sim, sim. que não é verdadeiro, sabe? É, é. E Eu eu já fiz vejo, isso. sim, e eu vou te falar o Sim. seguinte: como pessoa que estudou muita terapia integrativa, existe algo aí do tipo, ah, se você vibra, você atrai, né? Se você pensa e fala tal coisa, você atrai. Isso é uma das coisas que mais desregula emocionalmente as pessoas, no meu ponto de vista. Uhum, Porque faz com que uhum. todo mundo passe a fingir a evitar contato com medo de atrair. Eu Só que a percebo coisa já está isso. ali e não vai dissipar só porque o poder do Já tá pensamento no seu corpo. vibrando, né? É. Tá ali. Então, assim, e olha que eu sou uma pessoa super das terapias quânticas, tá, pessoal? Sou mesmo, já Uhum. fiz, sei lá, trouxe esse negócio aí e na minha vida eu uso muito. Mas eu vi também o quanto as pessoas vão se distanciando de si mesmas, da sua própria verdade, porque integralmente a gente vivencia coisas boas e É. ruins, sentimentos bons e ruins. Sente inveja, sente ciúme, sente raiva, tristeza. Não é só brilho eterno, E aos né?
E esses sentimentos não são ruins, a questão é essa, né? É isso que a gente precisa entender. Sim. Da mesma Eles forma que a são gente estava falando. desagradáveis e podem trazer destruições em algumas relações se a gente não consegue manejar, se a gente não consegue Uhum, comunicar o que a gente precisa, né? é, Essas emoções desagradáveis, elas vão sempre falar de alguma necessidade não atendida. Quando a gente sim, passa a ver por essa via, a gente consegue acolher mais o que a gente sente e a nós mesmos, né? legal. A E gente tem não falou, um outro não, polo. ah, Oi, pode falar. não que falou assim, a Edna falou, não se falava dos malefícios de salsicha, refrigerantes, sorvetes e processados em geral. Isso muda também, né? Com o tempo, a gente vai mudando a relação com os alimentos de acordo com o conhecimento sobre eles. E isso é importante até, né? Se a gente Tem estava falando outro de restrição detalhe. alimentar, reeducação alimentar, tem aqueles alimentos que viram o terror e os outros Exato. são a salvação da humanidade. E é perigoso também, né, Rê? Uhum. Só antes de falar isso, só para completar esse assunto das emoções, Uhum, tem um outro polo também, você está falando das emoções desagradáveis. uhum, Tem também, às vezes, a dificuldade em lidar com as emoções agradáveis, né, Ju? perfeito. Pessoas que se culpam, por exemplo, a gente falou do prazer. Uhum, A culpa por sentir prazer, a dificuldade em uhum, lidar com a alegria, que uhum, também existe o comer emocional nesse polo. A gente está falando uhum. muito das sensações Perfeito. desagradáveis, mas existe esse outro lado também que é menos falado, É. mas que pode acontecer. Eu já não aparece tanto em consultório, mas acontece, né? Então, Uhum, a questão do prazer assim é um assunto bem amplo, uhum, mas talvez algumas pessoas possam se identificar aí. A dificuldade sim, em lidar com o prazer e a dinâmica em colocar limite ao prazer, né? Então, uma coisa uhum, aí já é uma coisa mais comum que eu lembrei aqui. Ah, meu problema é que eu adoro comer. Escuto muito uhum, isso. O uhum, problema não é adorar comer. Que bom que você adora comer, é para gostar mesmo. A ideia é que comer seja prazeroso. Uma das funções da comida é ser prazerosa. uhum, A questão é colocar limite no prazer. E isso vale não só para o prazer em comer, mas para os sim, prazeres em geral que a gente experimenta na vida, uhum, né? E a culpa em sentir prazer também é uma questão para muita gente. E aí, sim, a culpa em sentir prazer pode gerar também um gatilho para o comer emocional, né? Eu tinha é, esquecido de falar disso. sim. Às vezes a culpa ou não vivenciar outros prazeres faz com que a Sim, sim, via da comida seja a única via, né? Então, às vezes sim. não está tendo relaxamento, não está tendo lazer, né? Geral, espaço para criatividade, sexo e sexualidade, e aí isso tudo pode ter Uhum. uma via de escape pela comida. Faz sentido aí, pessoal? E um outro aqui também, só pincelando uns que eu acho que ficaram para trás, Uhum, a Fabi colocou a questão do cansaço. Eu me identifico uhum, com ela, não sei se para ela esse é o ponto, mas eu tenho muita dificuldade, eu já trabalhei isso um bocado uhum, comigo, mas eu tenho uma dificuldade em me permitir o descanso. É um tema que uhum, eu tenho que ficar vigilante comigo, porque eu tendo, olha lá, muito sentido, eu tendo uhum, a ultrapassar os meus limites e me uhum. cobrar trabalhar mais, estudar mais, fazer mais, enquanto que o meu corpo já mostrou que é hora de parar. E eu já fui muito mais negligente com isso. E às vezes o que o meu corpo está pedindo é pausa. O que o meu corpo está Uhum, pedindo já deu. uhum, E às vezes, ao invés de eu respeitar esse limite, vem a vontade de comer. E aí vem o que alguma pessoa, esqueci quem foi, colocou assim: a comida relaxa. Mas será que o que aham, eu preciso é comer para relaxar? Ou é uhum, deitar? Ou é dormir mais cedo? uhum. Ou é pôr as pernas para cima? Ouvir uma Então, música, ouvir dançar. uma música, tomar banho, né? E num estilo de vida que a gente tem, que a maioria das pessoas vivem em sobrecarga, comer para relaxar pode estar sendo muito comum, né? Uhum. Não, e não relaxa, Isso, né? isso também é fisiológico, né, Rê? Associando inclusive ao sono, né, que a gente estava falando aqui, um sono regular nos ajuda a regular também a alimentação. Muito. Se a gente dorme pouco, 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 depois o nosso organismo começa a dizer: Meu Deus, estou sem gasolina.
né? Estão sem energia. Isso. Vivem comida. Então, às vezes pode acontecer muito uma sensação de fome mesmo, maior, ou necessidade de comer mais carboidrato e precisar de mais energia, porque você está dormindo pouco e não está dando energia para o seu corpo Sim, de sono, mas o seu corpo fala, exatamente. energia é energia, eu quero É isso energia de onde, mesmo, é isso seja mesmo. lá de onde Para o vem, nosso né? corpo, ele não diferencia. Ele só sabe que ele precisa de energia. Uhum, E aí, se durante o dia não tem como dormir, ele vai buscar na comida essa energia que faltou. uhum, Tem vários estudos já que mostram a relação entre insônia e o sono de má qualidade e obesidade, por causa desses uhum, mecanismos. uhum. Como é que nós estamos de horário aí, Ju? Eu São não 9 olhei. horas. Acho que a gente pode ver se tem mais alguma dúvida, pergunta, o que fica de mais importante aí para vocês, né? Depois a gente leva mais conteúdos lá para o grupo no WhatsApp. Quem ainda não está, entra no link da Bia minha ou da Renata. Quem não segue a Rê, segue a Rê. Quem quiser me seguir também, tá todo mundo super ultra mega bem-vindo, né? Eu falo de psicologia, a Rê fala de nutrição, que é a nossa interface de troca aqui hoje. E lá no grupo, pessoal, a gente vai colocar outros conteúdos. Então, materiais sobre os temas de cada live, pontos de reflexão, resumo sobre o que a gente está conversando. Então, para quem quiser aprofundar nos temas, é bem legal de vocês entrarem. Uhum. Raquel falou aqui, ó, o sono é assim, picado. Né? E você percebe, É. Raquel, que a qualidade do sono impacta depois na fome? Ah, Pode falar mais, que tá muito bom que você está prazeroso. gostando, Edna. Se deixar, a gente fica conversando, né? Mas a ideia Fica. é que a gente vá a cada semana trazendo um pouco mais de alinhavado, né, para essa troca. E lá em novembro a gente vai aprofundar com um workshop para quem quiser. Então, só lembrando os temas das próximas semanas, na semana que vem a gente vai falar sobre a insatisfação corporal, a indústria da insatisfação corporal, né, e o impacto disso na nossa relação com o corpo, com a autoestima. E na última semana, no dia 7, a gente vai falar sobre autocontrole, o controle alimentar e as nuances entre autopunição e autocuidado. Então, se esses temas fazem sentido para vocês, né, nos acompanhem, vai ser sempre terça-feira às 8 da noite. Hoje a gente está fazendo aqui pelo Instagram, mas a nossa intenção é que a partir de semana que vem a gente consiga fazer pelo YouTube. Eu aqui não sou muito boa com as tecnologias e aí E eu estou meio sou pior ainda. iniciante. Se tudo der certo, a partir de semana que vem a gente vai fazer no YouTube. E também vou deixar salvo aqui na live, mas só para vocês saberem, eu não estou vendo a Renata. A gente passou a live com transmissão de pensamento e leitura de falas. Então, de repente, eu não sei como que vai ficar a gravação, mas eu espero que ela saia na gravação. Né? Vocês Saia sim. continuam me vendo, pessoal? Só coloca aí, por favor. Acho que Porque no início todo mundo estava continua. me vendo. Só eu que não te vejo, por algum É motivo do lado. estranho. Maravilha, então, pessoal. Grata, Paula, Edna, Raquel, todos, né? Que bom que vocês Leandra, gostaram. Fábio, todo mundo que esteve aqui, participou, teve, né, sanoterapias, enfim, todo mundo que malta. Quem falou, quem não falou também, que esteve aqui com a gente, sempre muito importante. E a gente vai abrir o grupo do WhatsApp também. Quem tiver algum comentário, pergunta, pode deixar por lá nos próximos minutinhos. A gente vai deixar aberto, depois a gente fecha e amanhã a gente comenta. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a todos. Rê, muito obrigada também. Feliz Obrigada, com a Ju. nossa Até a primeira live. próxima. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.